Tem uma historinha de um povo da Itália, do norte da Itália, que eram os etruscos. Eles eram um povo muito avançado para a época, eles viveram mais ou menos há 2.500 anos antes de Cristo, há 4.000 anos de hoje. E eles eram muito avançados, eles tinham tecnologia, eles tinham arte, era um pessoal bem avançado para a época. Muitos povos se inspiravam neles, e eles não sabem exatamente de onde surgiu os etruscos, qual a origem dos etruscos, né? Qual a origem desse povo. Muitas coisas que a gente tem hoje, alfabeto, por exemplo, né? Vieram deles, vieram dos etruscos, depois que Roma acabou dominando, né, essa população. Mas o que ninguém sabe de fato é qual foi a origem deles, né? Heródoto foi um historiador grego, ele contou a origem, ele contou sobre a Lídia, que dizem que é a origem dos etruscos. Ele fala que a Lídia era um povo bastante próspero também, e que eles tinham muita criatividade, e foi deles que surgiu vários artefatos de jogos que a gente tem hoje, de dado, aquele jogo da Bulgária, né, que às vezes é chamado de Três Marias também, né, de jogar um saquinho para cima. Eles que criaram esses jogos, e o Heródoto conta que teve uma época com a Lídia, na história da Lídia, que eles passaram por muita fome, um período de muita escassez, e eles, para passar por esse período, acabaram adotando uma estratégia bem diferente, bem inusitada, que era jogar dia sim, dia não. Então um dia eles comiam para racionar a comida, né? Então um dia eles comiam, no outro dia eles jogavam. Era um dia de jogos no povo, ali na Lídia. E eles passaram por essa fase, por essa era de seca, por esse período de escassez, de fome, durante 18 anos, nessa brincadeira de jogar um dia sim e um dia não. Então é bem interessante, né? Bem plausível até, a gente acredita até que eles tenham conseguido passar, porque a gente conhece bem o poder dos jogos. Mas teve depois desses 18 anos, né, o rei Atis disse que percebeu que isso não ia passar, então ele deu para o seu filho Tirrenos uma missão, uma última grande missão, uma missão épica. Eles teriam que sair, eles teriam o direito, né, de sair depois dessa grande competição de jogos. O ganhador teria o direito de sair, explorar um novo território e fundar uma nova nação. E ele deu essa missão para o seu filho Tirrenos, com os vencedores ali daquela competição e tal. Então ele montou essa narrativa. E hoje a gente sabe, por pesquisas de traços de DNA e tal, a gente percebe que os etruscos têm traços de DNA desse povo da Lídia. Apesar da distância geográfica, né, a Etrúcia, né, os etruscos ficavam na Itália, e a Lídia fica acima do Egito, ali na Turquia. Então a distância geográfica é muito grande, mas eles viram essa semelhança no DNA, né? E tem umas estruturas de linguagem e tal. E isso pode ser um indicador, um indício de que essa história é verdade, é verídica, né? Essa história que o Heródoto contou. Bom, eu sou Marcelo Leal, e obrigado por estar assistindo essa apresentação. Trabalho com gamificação já há bastante tempo, e eu quero contar aqui para vocês um pouco de como é o processo de gamificação, de onde vem essa ideia. Já deu para perceber que é de muito antes, né? Não é de agora, não tem a ver com games, tem a ver com gente. E é sobre pessoas, e é sobre isso que eu quero falar e compartilhar um pouco com vocês aqui. Depois a gente fala de alguns cases no final da apresentação. Então, jogar é uma necessidade, né? A gente viu ali que o poder dos jogos engaja muito,
né? A Lídia passou 18 anos, né, se esquivando ali da fome, pelo que a gente conta pelo segundo Heródoto, mas antes até esse poder de engajamento dos jogos vem de uma necessidade fisiológica mesmo, né? Então a gente precisa jogar até para evoluir enquanto espécie, né? E o Zinga já estudou bastante os jogos e diz até que o jogo é um formador de cultura, até antes de ser ele não fala que é um produto, né, da cultura humana, ele diz que é um formador da cultura, e é fácil a gente entender isso quando a gente olha filhotes de gatinho, por exemplo, brincando ali de jogar, de caçar e tal. Então jogar é uma necessidade, faz parte da gente, e é por isso que é tão forte, engaja tanto a gente enquanto a gente está jogando. Mas o que é o jogo? Tem alguns estudiosos que falam sobre jogo há bastante tempo, que estudam, né, o mecanismo, o que faz a gente se engajar tanto com o jogo. Um deles é o Bernard Suits, que diz que é uma tentativa voluntária de superar obstáculos desnecessários. Gosto muito dessa definição, porque é um jeito de contar, um jeito simples de contar que é uma atitude nossa, voluntária, de fazer uma coisa que não precisava ser feita, né? Então faz muito sentido nesse contexto todo, e todos os autores, o Bernard Suits é um, mas vários autores que estudam os jogos dividem, separam, descrevem 5 características dos jogos que eu vou passar aqui para vocês. A primeira é que é uma atividade livre, né? A gente escolhe jogar, né? Uma atividade voluntária, né? Uma segunda característica dos jogos é que ela tem regras. A gente se voluntaria, né? A gente quer jogar aquilo e se submete às regras daquela experiência. Uma segunda, eu falei do gatinho, né? Uma terceira característica é o conflito, né? Conflito não no sentido ruim da palavra, mas uma situação a ser resolvida, uma situação que precisa de uma atenção e que precisa ser resolvida ali dentro daquela experiência. É a princesa que a gente precisa resgatar no castelo, né? É a bomba que a gente precisa desarmar dos terroristas. Então tem uma situação para ser resolvida. A quarta característica é o resultado. A gente precisa ter meios de medir quem chegou primeiro que quem fez mais rápido que quem. Então a gente precisa ter jeitos, né, formas de mensurar resultado dentro dessa experiência, quando a gente está falando de jogo. E uma quinta característica, mais importante talvez, quando a gente fala de jogos, né, é a imersão. É a sensação, todos os autores mencionam isso de uma forma ou outra, é a sensação de estar em outra realidade, de sair da rotina, de sair do dia a dia, né? Uma sensação de que eu sou uma outra pessoa em um outro lugar, né? Então jogos fazem muito isso com a gente. E aí, pegando essas 5 características e transportando um pouco para o nosso dia a dia, a gente vê que a gente tem essas características também em outras situações do dia a dia, né? do nosso cotidiano. Quando a gente está pintando, quando a gente se envolve em uma atividade artística, os artistas sabem muito bem disso, né? A gente tem uma rotina, uma atividade livre, tem ali um ritual a ser seguido, né? Que são as regras, seriam as regras. Tem um conflito, eu preciso pintar alguma coisa, eu preciso compor uma música, enfim, tem um resultado ali que é de fato o artefato ali quando a gente está falando de arte, e uma imersão, né? A gente sai daquele dia a dia, né? Da rotina que a gente está durante aquela experiência, a gente sai da rotina. E de certa forma outros rituais também, né? Quando a gente vai para assistir um espetáculo de teatro, de circo, a gente tem todas essas características. Quando o casamento, né? A gente tem essas características também. Então a gente já está acostumado com de uma certa forma com essa dinâmica de jogos, porque faz parte da nossa evolução, né? Então a gente entende que esse jogo é necessário para a gente continuar motivado, continuar engajado nas coisas. E aí, como é que entra a gamificação nessa história, né? Também apelando aqui para outros estudiosos, de certa forma, todos. Se você for procurar
no Google aí agora, não faça isso agora, a definição de gamificação é mais ou menos o que o CARCAP tá contando aí pra gente, que é motivar ações, envolver pessoas, promover a aprendizagem e resolver problemas através de uma mecânica baseada em jogos, né? De certa forma é usar a dinâmica dos jogos para engajar e motivar as pessoas no que elas têm que fazer e, na verdade, quando você coloca a consulta de uma forma mais formal, ele é usar os elementos de jogos em contextos de não jogo. Né? É mais ou menos essa definição formal. Mas vamos pegar aqui só as palavrinhas mais chaves aqui dessa definição, que é motivar pessoas através de jogos, através de elementos de jogos. Tá? E é disso que eu vou falar um pouco agora aqui. Gamificação é sobre motivação e pessoas. É sobre motivação e pessoas antes de ser sobre games. Tá? Então vamos falar de motivação um pouquinho. A gente tem dois tipos de motivação básicas, né, que a gente faz, pelo quais a gente faz as coisas. Né? Então a primeira é a parte extrínseca, é a cenoura, né? A recompensa ali no final da tarefa, no final do dia, no final do mês, é o bônus, é a TV que a gente vai concorrer no sorteio, por isso que a gente se engaja em participar do concurso, enfim. Essa é a motivação extrínseca. E aí eu quero contar uma historinha aqui que aconteceu de uma experiência na Stanford University, que eles estavam estudando um efeito que a gente chama de superjustificativa, que é quando a gente dá uma justificativa para uma coisa que a gente já queria fazer de qualquer forma. Né? Então a gente meio que se premia por fazer aquilo que a gente gosta de fazer. E eles estão estudando, esse é um efeito que acontece, e eles estavam estudando o quanto isso afeta de fato a motivação intrínseca que a gente vai falar daqui a pouco, que é a vontade de fazer aquilo. Então lá na universidade o experimento foi o seguinte: eles pegaram um grupo de crianças, dividiram ali em 3 grupos, esse grupo de crianças que adorava desenhar, né, de forma intrínseca, né, eles gostam de desenhar. Então dividiram ali em 3 grupos. No primeiro grupo, eles deram papel e caneta, deixaram ali numa salinha para desenhar, para se divertir ali um pouquinho. No segundo grupo, eles falaram: olha, quem desenhar vai ganhar aqui quem terminar o desenho vai ganhar aqui um diploma de desenhista honorário e uma medalhinha dourada aqui. Então avisaram para as crianças antes dela começar a desenhar. E no terceiro grupo eles também deram esse diploma, também deram essa medalhinha, mas avisaram as crianças no final do experimento. Então, enquanto elas estavam desenhando, quem terminou o desenho ali e entregou o desenho, o experimento lá, ou quem estava aplicando, ganhava ali o diploma e a medalhinha, sem avisar. Então, e aí o que aconteceu com essa turminha ali? Depois, quando a gente mediu esse efeito da motivação extrínseca, né, que é o diploma, que é a medalha, a gente viu que os níveis de engajamento, e aí eles acompanharam as crianças depois de um tempo, né? Depois de um certo tempo eles colocaram ali, acompanharam para ver o quanto essas crianças estavam desenhando, né, participando dessas atividades, fazendo a atividade de desenhar de forma intrínseca, né, sem envolver recompensa. Então eles acompanharam e viram que o segundo grupo, né, o grupo sem recompensa e o grupo que tinha a recompensa inesperada, né, que no final do experimento, não mudou muito o tempo em que eles ficavam desenhando, que essas crianças continuavam desenhando, que ficou ali cerca de 15 minutos diários desenhando. Mas o grupo que já desenhava e que ganhou a recompensa para poder desenhar depois, né, que foi avisado que ia ganhar a recompensa, diminuiu pela metade, quase pela metade, né, o tempo em que ficava desenhando de forma intrínseca, né, de uma forma porque queria desenhar mesmo. Então o efeito da superjustificativa é esse. Então as crianças estavam esperando inconscientemente um prêmio antes de começar a desenhar. Então a motivação extrínseca é um pouco vai nesse sentido. Ela acaba minando um pouco quando o nosso comportamento já é um hábito.
quando a gente já tem essa vontade intrínseca de fazer as coisas, né? E uma recompensa extrínseca pode atrapalhar. Isso não quer dizer que ela é ruim. A gente pode usar em alguns momentos, como a gente viu, de forma inesperada, aleatória, né? Então ela consegue continuar engajando as pessoas quando ela quando ela é usada dessa forma, né? Ou para despertar um interesse também em alguma atividade. Então eu não estou premiando o comportamento, eu estou premiando a participação. Então quem participar desse concurso ou desse treinamento, quem fizer a inscrição desse treinamento vai ganhar, que vai poder concorrer a um iPad no final do treinamento. Então eu estou usando uma recompensa extrínseca para incentivar, para despertar o interesse em participar de uma experiência, e não pela experiência em si. Eu não estou premiando a nota mais alta do treinamento. Tem uma diferença bem sutil, mas é quando a gente usa bem, de uma forma legal, a parte extrínseca, a recompensa extrínseca, né? E aí vamos pular para a parte intrínseca, que a motivação intrínseca é o que a gente faz quando a gente está com vontade de fazer, né? Quando é aquilo que causa bem-estar na gente, né? Que a gente tem vontade de fazer. E Daniel Pink é um autor que escreveu alguns livros sobre comportamento humano, e ele fala de 3 pilares na motivação intrínseca, né? Para despertar essa motivação intrínseca, para aumentar esse desejo nosso. O primeiro é a autonomia, né? Que é o desejo de fazer o que a gente quer fazer, né? De escolher as direções, os rumos da nossa vida. Então, a autonomia é um primeiro pilar. Um segundo pilar para a motivação intrínseca é a excelência. Ele coloca como excelência, às vezes você vai encontrar ali que é o domínio, a maestria, enfim. Mas a gente ficar excelente naquilo que a gente está fazendo. Então, eu escolhi fazer o que eu quero fazer, e vou ficar cada vez melhor naquilo que eu escolhi fazer, né? Então é o desejo da gente ficar cada vez melhor naquilo. E um terceiro ponto é o propósito, né? É o desejo, é escolher fazer aquilo que a gente deseja fazer, ficar cada vez melhor naquilo, e que aquilo sirva para mais pessoas, para mais iniciativas, que aquilo fique maior que a gente mesmo, né? Que é o desejo, né? O propósito é o desejo da gente de fazer parte de alguma coisa maior do que a gente começou a fazer inicialmente, né? Então são esses 3 pilarezinhos que se a gente tiver isso em mente quando a gente está pensando na gamificação, já é meio caminho andado para uma estratégia dar certo aí. E aí, contando um pouquinho mais sobre motivação intrínseca, a gente encontra a teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um húngaro que estuda isso há muito tempo, há mais de 40 anos, e eu vou resumir de uma forma bem rápida aqui para a gente entender. O que ele conta na teoria dele é que a gente tem praticamente dois eixos, e que a gente precisa manter esses 2 eixos em equilíbrio, né? O primeiro é a habilidade que a gente tem naquilo que a gente está fazendo, enquanto a gente está fazendo alguma tarefa, e o segundo eixo que é o desafio daquela tarefa, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa habilidade realizando a tarefa e o desafio em si daquela tarefa que tá sendo colocada para a gente fazer. Então a gente chega num estágio, no gráfico ali, que é o equilíbrio, né? Que é o meio, que é o flow, que ele chama de flow, que é aquele estado quando a gente está tão focado, que a nossa atenção está tão grande naquilo que a gente está fazendo, que a gente esquece, se desliga do que está acontecendo em volta, a gente esquece de comer, a gente esquece que horas são, a gente perde a noção do tempo, né? Então todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Seja conversando com os amigos, seja lendo um livro, seja jogando videogame, enfim, a gente tem essa sensação, todo mundo já passou por isso. E isso acontece quando a habilidade e o desafio do que a gente está fazendo estão bem equilibrados, né? E aí quando a gente sai desse flow, é quando um desses eixos descalibra, né? Então quando a habilidade é muito grande naquilo que a gente está fazendo, a gente começa a ficar com tédio, a gente começa a ficar chateado com aquilo que a gente está fazendo, né? Então a
A solução é buscar aumentar o desafio, né? Então, pegar aquela tarefa e ver como é que a gente pode deixar ela mais desafiadora para a gente voltar para o flow, né? Para equilibrar de novo esse gráfico aí. E o contrário também, né? Então, quando o desafio é muito grande, quando o desafio está acima do que a gente tem de habilidade para fazer, para resolver, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar nervoso. Então, a gente tem que, ou idealmente, né, aumentar a habilidade, né, provocar de alguma forma um aprendizado para a gente aumentar a habilidade naquela tarefa, ou outra solução também é diminuir o desafio daquela atividade. Então é fazer uma progressão mesmo, de repente quebrar aquele desafio em vários menores e ir aumentando e ir resolvendo conforme a habilidade que a gente tem naquele momento ali. Então o grande barato aqui da teoria do flow é a gente olhar para a gente e para quem a gente está desenvolvendo, né, a tarefa, né, a estratégia de gamificação, ver como é que eles estão se sentindo, e isso pode dar alguma pista do que aonde a gente tem que mudar na estratégia. Se a gente tem que promover a aprendizagem, se a gente tem que aumentar o desafio, se a gente tem que parar tudo e começar do zero de novo, enfim, olhar para as pessoas, para como elas estão se sentindo, e pode dar muitas dicas legais ali de como ajustar essa estratégia de gamificação. Ainda dentro de um efeito da motivação intrínseca, eu quero contar sobre o efeito IKEA, a IKEA é aquela loja de móveis que você compra as coisas móveis desmontados e monta em casa, né? Esse efeito o nome, né, de efeito IKEA foi dado pelo Michael Norton, mas ele vem de muito antes, né? A origem dele está na Betty Crocker, que é uma mistura para bolo da década de 50. O Michael Norton, o que ele fez foi estudar um pouco esse efeito com alguns experimentos e tal, mas eu vou contar rapidinho o efeito, como é que é esse efeito, né? Como é que acontece esse efeito. Então a Betty Crocker lá na mistura para bolo tinha como fazer, foi lançado, né? A Betty Crocker lançou uma mistura para bolo onde as donas de casa naquela época podiam fazer simplesmente adicionar água para poder fazer um bolo, para cozinhar um bolo. Então as donas de casa podiam pegar essa mistura e misturar rapidinho, de uma forma rápida, fácil, simples, fazer um bolo para sua família ali. Uma inovação na época, lá na década de 50 e tal, mas não vendeu. A galera não conseguiu alavancar a venda com isso. Então eles foram pesquisar, foram conversar com as donas de casa e descobriram ali, perceberam que as donas de casa não estavam comprando a mistura para bolo, que era muito fácil de fazer, que era muito tranquilo de fazer. E aí o que elas falavam era que aquilo dava a sensação, estava meio que desvalorizando o conhecimento delas de cozinha, de fazer um bolo e tudo mais. E aí o que aconteceu foi que eles voltaram para a indústria e adicionaram agora, lançaram uma nova fórmula na mistura para bolo, e que agora não era só adicionar água, você tinha que ter um ovo em casa, quebrar um ovo para poder misturar também. Deixaram a mistura mais difícil de ser feita, né? Que é contraintuitivo pra caramba. E aí sim deu certo, funcionou, aí sim as donas de casa olharam e falaram, não, agora sim eu estou cozinhando, né? Então fez todo sentido ali para elas. E aí por isso que é o efeito IKEA, né? É o mesmo efeito que a gente observa quando a gente está montando um móvel, né? A gente compra um móvel desmontado e monta em casa, mesmo que a gente erre um parafuso ali, que arranhe a cadeira na hora de montar, a gente vai valorizar aquela cadeira, né? Então, mesmo que a gente queira vender depois, a gente vai querer vender por um preço maior do que a gente comprou, né, aquela cadeira, porque a gente pôs o nosso esforço, a gente pôs a nossa energia naquilo lá. Então ela é muito, muito legal a gente pensar nisso, porque ela valoriza muito o esforço, né? A gente tem uma supervalorização do esforço. Mas tem um outro efeito legal, um outro caminho legal também, que é focar nos aspectos positivos daquilo que a gente está fazendo, né? Então a gente esquece um pouco dos defeitos, do arranhado, do furo errado que a gente fez,
né? E foca no produto final, foca nos aspectos positivos daquilo que a gente está fazendo. Então é um efeito bacana e é uma coisa que desperta mesmo essa motivação intrínseca, né? Então o esforço, né? Quanto mais esforço a gente colocar naquilo, mais valor a gente vai dar para aquilo e se a gente está colocando esforço, a gente acaba focando muito mais nos aspectos positivos da tarefa, do problema, de toda a experiência. Então, gamificação é sobre motivação, a gente falou um pouquinho de motivação, eu quero falar sobre pessoas agora. E todo mundo sabe que quando a gente fala de gamificação, a essa altura você já viu que não é sobre games só, mas quando a gente fala sobre games, a gente fica muito com essa imagem na cabeça, né, de que é um nerd, um homem. O nerd já não é mais faz tempo, né, aquela coisa de adolescente de 15, 16 anos jogando, a gente já sabe que não é isso faz tempo. Mas a gente ainda tem uma impressão de que é um homem jovem, ali nos seus 25, 34 anos, e a gente tem um pouco de razão nisso, porque essa pesquisa é da Brasil Game de 2019. Então, eles fizeram essa pesquisa e viram que a média ali é um homem de 25 a 34 anos que joga videogame. Mas a maioria ali está, ou mais ou menos meio a meio, é uma mulher de 25 a 34 anos também. Então, só para explicar um pouquinho essa pesquisa, a primeira parte ali, os 33% hardcore, são os gamers que jogam todo dia, né? São as pessoas que se declaram gamers, de fato. Então, são pessoas que jogam todo dia mais de 2 horas, 2 ou 3 horas, eu acho. Precisa ver a pesquisa de novo, mas é mais ou menos isso. São as pessoas que jogam bastante, tá? Então, entre essas pessoas, metade, 58%, um pouco mais da metade, o perfil é um homem de 25 a 34 anos e eles preferem jogar no console. Mas quando a gente vai para um público geral, que é o gamer casual, que é a grande maioria da população, que joga ali são 3 vezes por semana, pelo menos 1 hora por dia, a gente vê que a maioria é mulher, né? Então por isso que tem essa diferença ali. A gente vê que um pouco mais da metade é uma mulher de 25 a 34 anos que está no celular. A plataforma preferida dela é o celular e jogos casuais, né? Jogos que terminam rapidinho ali, mas elas estão acostumadas já com essa linguagem de jogo e tudo mais. Então, essa imagem que a gente tem de que eu preciso fazer um game, que as pessoas, só quem é gamer que vai se engajar, tá bem longe de ser de fato a verdade. E aí, falando de perfis de jogadores, a gente tem ainda de pessoas, né? A gente tem os perfis de jogadores, alguns estudos dividem um pouco, tentam trabalhar um pouco esse perfil de jogador. O mais famoso deles é o Barton, que divide em 4 perfis. Primeiro perfil de jogador, e aí a gente só consegue saber disso quando a gente está conversando, quando a gente conhece as pessoas, né? Quando a gente observa as pessoas. Então são 4 perfis mais ou menos que o Barton divide, e o primeiro é o competidor, que são pessoas que têm o foco na competição, em vencer, em derrotar o outro, mais até do que na competição em si. O foco do competidor está na outra pessoa, eles querem derrotar a outra pessoa, né? Mais do que até ganhar. São pessoas muito engajadas nisso. E do outro lado a gente tem os conquistadores, que também têm um comportamento muito parecido com os competidores. Quando a gente olha, assim, são pessoas que estão buscando sempre melhorar, né, alta performance e tal, buscando a performance sempre. Mas o foco dos conquistadores está na realização de metas, na realização de tarefas, né, em buscar um objetivo. Então ele não liga muito, esse perfil não liga muito para as outras pessoas. Não interessa muito se ele terminou em primeiro, segundo ou 10º. O que interessa é se ele terminou ou não, né? Aquilo em que ele se propôs a fazer. Então são 2 perfis muito parecidos, e eu sempre começo com esses 2 porque acaba confundindo um pouco, né? Quando a gente fala de equipe de vendas, por exemplo, né? Quando tem competição de alguma forma ali, as pessoas acham que eu tenho que colocar mecânicas de competição de qualquer forma, porque são pessoas que estão engajadas e em alta performance e tal, e às vezes não, às vezes a gente tem que ir com cuidado, porque se a gente aplica uma competição onde
onde as pessoas não estão preocupadas com competição, a gente vai enterrar a motivação, como a gente viu com um negócio de super justificativa lá, de motivação extrínseca. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com recompensa, com competição em si. O que não quer dizer que a gente não possa ter competição, né? A gente pode promover uma competição entre equipes, por exemplo, para promover a colaboração, a cooperação, e dependendo do caso, do público, se o público for extremamente competitivo, tiver, sei lá, a maioria das pessoas estiverem nesse perfil de competidor, né, de derrotar as outras pessoas, a gente precisa colocar a competição. Ou qualquer outro tipo de dinâmica vai desmotivar essa pessoa. Então a gente precisa conhecer antes as pessoas para saber quais os elementos que a gente vai usar. O terceiro perfil a gente chama de sociais, né, que são as pessoas que usam o jogo meio que como uma desculpa para se relacionar, para conhecer outras pessoas, para fazer novas amizades, enfim. São pessoas que estão ali no jogo pelas outras pessoas, independente se tem uma competição, se tem um jogo acontecendo, se tem uma narrativa acontecendo, elas querem conhecer e fazer parte de equipes, de outras pessoas, conhecer outras, fazer novas amizades e tal. E o último perfil são os exploradores, que eles se movem pela descoberta, né? Pela exploração mesmo. Então eles querem saber tudo que aquela experiência tem para oferecer para elas, né? E descobrir novas coisas. São pessoas que vão atrás de baús secretos, de mapas secretos, né? Se motivam com esse tipo de coisa, para explorar mesmo o ambiente e toda aquela experiência. O foco deles não está tanto nas pessoas, né? Eles estão muito mais introspectivos ali, buscando uma realização pela exploração mesmo, conhecer coisas novas. E aí a gente tem, dentro desses 4 perfis, a gente consegue explorar um pouco os elementos de jogos. Eu vou passar bem rapidinho alguns elementos de jogos para ficar fácil de entender. Então todos eles a gente começa de alguma forma com pontos de progresso, né, que lembra lá no fundo que a gente precisa ter um jeito de medir. Então esses 2 elementos a gente precisa começar com eles para poder medir quem chegou melhor que quem está à frente de quem, não na frente no sentido de competição, mas de evolução mesmo, dentro da experiência. Então a gente precisa começar com esses 2 elementos, e aí a gente começa a perceber um pouco as diferenças de público, conhecendo as pessoas e conversando com elas. A gente vai conseguir identificar, não engavetar, mas identificar um pouco qual é a tendência do público, para a gente poder escolher os elementos certinhos dentro dessa gama toda de elementos de game que a gente tem. Então, quando a gente fala de conquista, são selos, troféus, enfim, toda aquela parte de conquistas a serem perseguidas. A gente consegue motivar, funciona muito bem para os competidores, para os conquistadores. A gente tem contagens de regressivas e esperas. Então espere 1 hora para abrir esse baú, faça essa missão em 1 hora, né? Então são dinâmicas que funcionam super bem para os conquistadores e para os exploradores, né? Outro tipo de dinâmica que a gente consegue colocar ali são interações entre pessoas, né? Então chat online, notificações, push notification, né? Quando a gente fala de aplicativo, do digital, funcionam super bem para os sociais, para os exploradores também. Sorteios, né, e apostas, então dinâmica de caça-níquel, apostar, né, pega as moedas e aposte em quem vai chegar primeiro, em quem vai chegar por último, enfim. Então, vários tipos de apostas funcionam super bem para os competidores e para os sociais também. E aí a gente começa a especializar mais as dinâmicas, os elementos de game, né? Níveis, puzzles, mapas que funcionam bem para os conquistadores, escolhas, né? Dá uma sensação de autonomia para essas pessoas, funcionam bem para os exploradores. Que mais tem ali? Itens secretos, easter eggs funcionam super bem, né? Então alguma coisa escondida que faça sentido para a narrativa. Você está falando de, sei lá, você monta uma narrativa de Harry Potter e deixa ali escondido uma varinha mágica que ninguém sabe onde está e tal, e a pessoa escolhe. Então funciona bem para essa galera. Personalização, né? Deixar o aplicativo com a minha cara, né? Avatar, né? Criar o avatar também funciona. Status, equipes,
formar equipes, né, enquetes, né, curtida, votar na próxima funcionalidade da experiência, enfim, funciona bem para essa galera que é mais social, recompensas, né, a parte extrínseca funciona muito para os competidores e tal, funciona para quando você usa, né, como a gente falou, de uma forma um pouco mais estratégica, também funciona para todo mundo. Mas de forma extrínseca, puramente extrínseca, funciona muito bem para os competidores. Disputas, né, batalhas, rankings, né, quem explicitar a colocação de todo mundo num ranking funciona super bem também. Então são vários elementos, aqui não tem todos os elementos, você não precisa usar todos esses elementos na experiência, então é mais para dar um panorama que a gente tem muita opção e tem muito caminho para ser seguido. O ideal é começar devagar, conhecendo bem as pessoas, começar com pontos de progresso e aí a gente vai especializando conforme a gente vai conhecendo o público que está participando daquela experiência ali. Bom, vamos falar de cases agora, né, para ficar mais fácil de entender tudo isso que a gente falou até agora. Eu vou começar com um clássico da gamificação, que é da Nike. A Nike fez o Nike Plus, né? Bolou essa estratégia para engajar as pessoas a fazer exercício. Na verdade, ela queria formar uma comunidade, começou com um aplicativo, com um simples aplicativo mesmo, dando suporte, né, para os atletas ou para os atletas amadores a marcar suas atividades ali e formou uma comunidade em volta disso. Então depois eles avançaram para um sensor no tênis que só a Nike tinha, depois virou um full band, né, que é uma pulseirinha que eles usam, que você pode usar no pulso para contar quantos passos você deu, enfim, tem toda uma dinâmica envolvida ali. E virou uma linha de negócio para a Nike mesmo, né? Eles começaram a instalar vending machines em pontos estratégicos ali, onde você compra, bate sua pulseira, né? O full band ali que você tem, com os pontos que você ganhou correndo, você consegue comprar boné, produtos variados da Nike ali na vending machine, boné, meia, shorts, então começou como uma coisa mais olhando muito o perfil social mesmo, né, da galera, de formar grupos de exercícios e tal, e acabou virando uma linha de negócio mesmo da Nike, que o ano passado faturou mais de 170 milhões de dólares, só essa divisão. Hoje não é só um aplicativo, hoje tem vários aplicativos de performance, né, de acompanhamento esportivo e tudo mais, mas essa divisão faturou mais de 170 milhões de dólares no ano passado. Então é um case bastante robusto, né, que começou lá em 2011 e que vem evoluindo e caminhando até hoje. Um outro case legal foi na Alemanha, que eles chamaram de Street Pong, mas um jeito... foi uma abordagem legal porque eles olharam o contexto, um pouco de como olhar o contexto de um jeito diferente, né? O que eles queriam fazer ali? Engajar as pessoas a esperar o sinal abrir, né? O semáforo abrir, para elas poderem atravessar a rua. E aí o que eles fizeram foi colocar um dispositivo simples, um de cada lado ali de um poste, né? no semáforo, com um jogo simples, de Pong mesmo, de arrastar ali, como está na imagem, né? De arrastar um bastonete ali e um fica de Pong mesmo, e um fica jogando com a outra pessoa que está do outro lado da rua. E o tempo de duração é enquanto o sinal tá fechado para ela, né? Então ela fica esperando, ela tem que esperar abrir o sinal ali. Enquanto ela está esperando abrir o sinal, ela se diverte com um gamezinho, uma situação super simples, só olhando um pouco da situação para ver como é que a gente pode transformar aquele momento de espera ali que ela tem que fazer, que ela tem que esperar o sinal abrir, passar de uma forma um pouco mais bacana e divertida. O legal é que acaba incentivando, inclusive, novas amizades, né? Porque você está jogando com a outra pessoa que está do outro lado da rua, né? Você vira um motivo ali para iniciar uma conversa e tal. É um case bem bacana, bem legal.
Um outro case que eu trabalhei nesse foi na FINI, que a gente fez um treinamento corporativo extenso de 3, 4 horas de conteúdo que era dado de uma maneira tradicional, né? A gente fez ele virar uma história, uma liga de super-heróis onde as pessoas iam ganhando poderes no meio do treinamento, e isso era simbolizado com capa, com martelo, com máscara, enfim, todo o conteúdo era passado de um outro jeito, uma narrativa diferente, né? Contando uma outra história, uma história de super-herói, onde eles iam evoluindo. E isso é legal, por que é bacana esse case? A gente faz tem todas as dinâmicas, né? As iniciativas ali de quebra-cabeça, de gincana e tudo mais, mas o grande barato disso é a imersão, né? A imersão na narrativa, né? Nesse contexto, eles iam ficar presos, eles precisavam consumir esse conteúdo em 3, 4 horas ali. Então a gente conseguia causar uma imersão neles, a gente conseguiu causar uma imersão neles, contando uma história e tudo mais. E envolvendo outros sentidos, que é mais interessante ainda, né? Envolvendo outros sentidos, não só na aprendizagem, né? Lendo e escutando, mas também participando, pegando, né? Formando equipes, conversando com as outras pessoas. Então a gente proporcionou essas memórias, e isso aumenta a retenção, né? Então a galera continua falando desse treinamento, continua falando por muito tempo ainda, né? Então aumenta muito a retenção do conteúdo que você está passando quando você faz esse trabalho de história, de envolver outros sentidos, música e tudo mais, né? Então funciona super bem também. Um outro case legal é o Foldit, que é uma iniciativa da comunidade científica. Ele não é exatamente uma estratégia de gamificação, mas é um game utilizado para outros fins e tem funcionado super bem, é uma plataforma e tudo mais. O que é essa plataforma, né? A comunidade científica tem um problema em relação às proteínas. Eles precisam entender como é que elas se comportam no espaço, porque isso proporciona desenvolvimento de vacinas, de outros tipos de pesquisa, e entender como é que essas proteínas se comportam no espaço é um problema. Precisa de uma formação, de experimentos e tudo mais. O que eles fizeram? Bolaram um jogo para ensinar esses conceitos para a comunidade da população em geral. Então é um puzzle onde você vai aprendendo aos poucos, lembra da teoria do flow, né? Então aos poucos você vai cumprindo alguns desafios, começa simples, você vai dobrando, né? Por isso que é o Foldit, você vai dobrando umas proteínas mais simples, até chegar em algumas coisas mais complexas, ensinando sempre, aumentando o nível de dificuldade, até que chega uma hora que você está desenvolvendo, você está ajudando a comunidade científica a resolver problemas que não foram resolvidos ainda, né? Então, um caso clássico da plataforma é da descoberta de um pedaço do vírus da AIDS, né? A capa proteica, né, do vírus da AIDS, um pedaço eles estavam tentando resolver um problema que não era resolvido há décadas, né? Acho que eram 15, 16 anos. E quando elas lançaram esse problema na plataforma, a comunidade, né, online resolveu isso em 2 semanas. Então é um problema de 18 anos, de 16, 18 anos, resolvido em 2 semanas. É desse tipo de engajamento que a gente está falando quando a gente envolve o poder de elementos de game, da gamificação em si, né? Então, é um caso clássico. Hoje tem mais de 500 mil usuários, mas o grande barato da plataforma é o propósito, né? Que é a motivação intrínseca, que a gente falou mais cedo. Quando a gente tem um propósito, você escolheu, ninguém obrigou ninguém a fazer, baixar essa plataforma, esse aplicativo. É um jogo, você tem que baixar no seu computador, e você tem vontade de ficar cada vez melhor naquilo, né, em dobrar as proteínas de um jeito cada vez mais eficiente, até que chega uma hora que você está ajudando a comunidade científica e tem um propósito gigante, né, de cura de doença, né, um propósito muito nobre. Então tem dado muito certo esse Foldit, eles continuam no ar ainda. Um outro case bacana é o da Air Canada, que eles pegaram eles têm um programa de milhagem normal de pontos, né, como qualquer outra companhia aérea,
e fez um trabalho de incluir uma dinâmica de badges, né, de selos, para serem perseguidos pelos clientes. Então, além da pontuação normal, né, de milhas aéreas, você ainda pode perseguir alguns selos, como por exemplo o da Amelie Earhart, que foi a primeira mulher que sobrevoou o Atlântico. Então, se você sobrevoar o Atlântico, você destrava esse badge no seu perfil ali. E aí tem vários badges, tem badges de aeroporto, badges de continente, né, de exploração, de volta ao mundo, enfim, tem vários, são mais de 400 que eles têm na plataforma hoje. E deu super certo. Então as pessoas, ainda mais com essa história, né, a gente conta uma história também com os badges, não é simplesmente colecionar por colecionar. Tem uma história, cada selo daquele tem uma história, e você vai colecionando aquilo e vai ganhando, obviamente vai aumentando, né, as milhas que você tem. Quando você destrava um badge, tem alguma influência nos pontos que você ganha ali. Mas vou reforçar de novo, começou pequeno. Em 2014 eles investiram 25 mil dólares em 2014 nessa plataforma. Começaram pequeno, com um teste de 3 meses, para um público restrito, né, e tiveram um retorno aí de 560%, né, de ROI, de retorno do investimento da plataforma. Então hoje, na época não tinha tantos badges, hoje a plataforma já é bem mais robusta, tem mais de 400 badges para serem tags, né, que perseguiram, eles reformularam algumas vezes nesse período. Então é a importância da gente começar pequeno, entender um pouco do público, saber o que eles estão querendo, o que eles estão buscando, aí ajustando a estratégia conforme a evolução, né, do game vai acontecendo. Então é bem legal, um case muito bacana. Um outro case simples também de marketing, né, mais voltado para o cliente final, foi na Mentos. Teve várias outras iniciativas muito parecidas também, mas esse da Mentos é bem emblemático, que foi em São Paulo, aconteceu em São Paulo. Então eles pegaram um grande shopping de circulação lá em São Paulo e colocaram no lugar das escadas um tobogã, onde a galera pudesse escorregar, a hora que fosse descer pudesse escorregar ali, e deixaram aberto ali para a galera. Então é a história da diversão, né? É a história de olhar para a mesma coisa e tentar entender como é que eu faço as pessoas se engajarem com isso, com a marca, com a experiência de uma forma bacana, divertida. Então todo mundo acabou escolhendo descer pelo tobogã e não pelo elevador. Também foi uma experiência pequena. Eles começaram em São Paulo, né? Foi uma ação muito pontual em São Paulo. Com o sucesso, né, da ação, eles acabaram expandindo para as outras cidades também. Então eles, de início, era só no shopping, acho que foi o Shopping Eldorado em São Paulo, e depois, com o sucesso da ação, virou uma coisa meio itinerante. Então as cidades começaram a pedir a vinda do tobogã da Mentos para a cidade delas. Então foi bem bacana. Um outro case também legal, envolvendo uma narrativa para os seus clientes. A Autodesk tem um software que é o 3D Max, que é um software caro, a licença é muito cara, 5, 6 mil dólares a licença do software. E eles tinham um problema de pirataria, né, que perseguia a companhia. Então, o que eles fizeram? Eles, junto com um programa, né, oficial, eles colocaram um período de trial do programa, né, aqueles 15 dias, um mês, que a gente fica com o programa aberto para poder testar e tudo mais. Eles montaram uma história, então eles fizeram uma exploração, chamaram de Undiscovered Territory, alguma coisa assim. Alguma coisa não, exatamente isso. E aí eles colocaram, fizeram essa narrativa meio de Indiana Jones, meio de exploração, de volta ao mundo e tal, com missões a serem cumpridas. E as missões nesse trial estavam relacionadas com o aprendizado do programa. Então, a primeira missão era, sei lá, modelar as pirâmides do Egito. É um software de modelagem 3D, né? Modelar as pirâmides do Egito. Então a missão é no Egito, tem uma narrativa, tem uma historinha. Quando você termina a missão, você manda um arquivo para ser validado. Tem toda uma operacionalização ali para garantir que a pessoa está cumprindo as etapas e está aprendendo sobre o programa, né? Então são várias missões,
cada hora num local diferente, cada hora aprendendo uma funcionalidade nova do programa, até que acaba o período de trial e eles terminam todas as missões e oferecem um desconto para comprar o programa. Quem completou todas as missões tem um desconto ali para comprar o programa. E eles conseguiram aumentar em 15% a compra do programa nesse período de trial, que 15% de um software que custa 5, 6 mil dólares é bem considerável, é bem razoável, assim. Então foi um case de sucesso. Eles lançaram isso tem uns 5 anos, tiraram um pouquinho do ar e eu sei que estão voltando esse ano de novo, em 2020, estamos em 2020. Estão voltando esse ano também com essa experiência para talvez reformulada, não sei ainda, a gente não vi nada a respeito ainda. Mas foi um case de bastante sucesso. Um outro case legal foi das Olimpíadas de Inverno em Moscou, que é um exemplo bem legal do que a gente falou de motivação extrínseca, né, de despertar o interesse da turma e tal. O que eles fizeram lá? Para despertar a atenção da cidade, dos habitantes que estavam ali em Moscou para a Olimpíada de Inverno, eles colocaram uma maquininha lá no metrô de Moscou, onde ela cuspia bilhetes grátis de viagem no metrô, mas para isso você tinha que fazer 30 agachamentos na frente da máquina lá. De um sensorzinho super simples para saber se tem uma pessoa ali agachando e tal, e deu super certo também, né? A galera começou a fazer não pelo bilhete em si, óbvio que também é um chamariz ali, mas muito pelo engajamento, pela realização de fazer aquilo, de poder fazer aquilo, né, de saber se consegue fazer aquilo, fazer os 30 agachamentos, que não é fácil, e também ajudou a despertar a atenção, né, de criar essa consciência para o que está acontecendo na cidade, que são os Jogos Olímpicos, a importância também da atividade física, né? Então tem toda uma campanha subliminar ali para despertar a galera para essas coisas, para além da própria recompensa extrínseca, né, que é o bilhete em si ali. Então é um case bem bacana. Um outro caso também de gamificação que foi bem legal, que teve um bom resultado, foi na Suécia do Rinkeby, eles chamavam, que era um time de hóquei lá na Suécia, onde eles pegaram o que o hóquei tem de mais característico, né, do esporte, que é as trombadas, né, as porradas ali do lado do rink, e amarraram isso com uma dinâmica de bingo, super simples. Então eles espalharam sensores em volta do rink ali, e toda vez que alguém batia, né, que tinha uma trombada ali naquele sensor, era um número que era sorteado, e isso aparecia no ginásio ali, né, para as pessoas que tinham um aplicativo instalado já no celular e iam marcando o bingo para completar, e aí isso dava desconto na lanchonete do estádio, dava desconto nos produtos de merchandising do time, né, que era exatamente o problema que eles estavam querendo resolver desde o início. Eles queriam engajar as pessoas a assistirem os jogos e engajar mais com o time e, consequentemente, aumentar vendas, tanto no ginásio inicialmente, quanto no produto, no e-commerce do time. E o legal é que a solução que eles deram foi, como foi uma solução digital, né, do aplicativo, não era só o pessoal que estava no estádio que podia participar, né? A galera que estava em casa também podia participar, que estava no aplicativo ali, então não comprava, né, o lanche lá no estádio, mas podia comprar produtos do time pelo e-commerce, né? Então aumentaram bastante, tiveram um resultado bem legal de 128% na venda, a mais de venda dos produtos do time, né, no e-commerce. Então teve um bom sucesso lá e foi bem legal. Um outro case recente também é do KFC, que eles chamaram de Pocket Franchise, né? Que é uma dinâmica que cada pessoa, está em tempos remotos agora, né? Mas cada pessoa conseguia montar a sua própria loja
do KFC. Então, por isso que é um conceito de franquia de bolso, né? Então, qualquer pessoa podia baixar o aplicativo e montar a sua própria loja e decorar essa loja. E foi aí que começa a entrar a história da gamificação, né? Você tem a personalização e tudo mais. Então, você decora a sua loja e aí, conforme a sua loja... e você oferece isso para os seus amigos, né, para vender, e cada produto vendido pela sua loja você ganha uma comissãozinha, e além da comissão, que nem é tão importante do ponto de vista de motivação assim, do público, mas é um chamariz, óbvio, mas não é o mais importante, você evoluía a sua loja. Então você começava a ter alguns itens exclusivos dentro da sua loja, de decoração, de vendedor, você podia contratar roupa diferente, vendedor com roupa diferente, personalizando bastante a loja. E até que chega um momento que você consegue montar um produto específico para sua loja, um combo específico para sua loja, né? Mas aí você precisa evoluir bastante dentro da brincadeira aqui da franquia. Então, aí quando você consegue, estava nesse nível, né, de montar um combo exclusivo da sua loja, aí a comissão ficava maior e o combo ganhava o seu nome, podia ser vendido nas lojas físicas. Eles amarravam toda uma estratégia para você fazer parte daquilo também, né? Então vem desde a personalização de ganhar, do conceito de evolução, da franquia, de complicar, né, de estratégia, até a história do propósito, de fazer parte. Eu faço parte também dessa equipe não tem um propósito tão nobre quanto do curar a doença, né? Promover a cura, mas também tem esse senso de comunidade bem forte que funcionou super bem lá. Eles conseguiram 42 milhões de dólares em vendas diretas em 6 meses, né? Então é bastante. 6 meses não, 4 meses, 120 dias, né? Em 4 meses. Então teve um sucesso bem legal lá. E para terminar, eu vou deixar um videozinho aqui para a gente terminar, que mostra muito esse conceito de como a gente consegue mudar a diversão, né? É um case da Volkswagen que aconteceu em 2009, antes até de começarem a falar em gamificação, da palavra gamificação existir, mas mostra muito bem como a gente é motivado por experiências divertidas, como a diversão consegue mudar o comportamento, né? Então é um case bem bacana da Volkswagen, que chamava The Fun Theory, que é uma plataforma onde eles coletaram muitas ideias ali de como a gente consegue mudar, né, exatamente isso, como a gente consegue mudar o comportamento das pessoas através da diversão. E aí das ideias que cadastraram lá na plataforma, eles pegaram uma meia dúzia ali e fizeram efetivamente. E aqui eu quero mostrar 2 delas. Super simples, super bacanas, mas muito poderosas para a gente perceber como é que a diversão pode engajar as pessoas e como a gamificação pode ajudar a gente a criar hábitos e se motivar nas coisas que a gente tem que fazer de qualquer jeito, né? A gamificação, ela antes de ser sobre games, né? Sobre tarefas, ela é sobre pessoas.